O Marco Civil, e aí até uma crítica bem comum, é falar que é uma legislação com vazio normativo, porque ela é uma lei que dá um monte de princípio, que fala, nós vamos falar quais são os 3 princípios da lei, neutralidade, liberdade de expressão e privacidade. Mas como operacionalizar isso, né? Porque tem poucas normas proibitivas ou normas prescritivas dentro do Marco Civil, então tudo fica muito subjetivo, né? Então ali são os direitos, ali é o que a gente quer da internet. Claro, ele veio com uma formação super participativa, que é super elogiável, pensar que foi a primeira legislação no Brasil que teve essa tentativa de ser montada pela internet, então as pessoas podendo dar essas contribuições, o que de fato trouxe bons frutos sobre o olhar de quais são os valores que a gente quer perseguir na internet, mas é um problema de como regular efetivamente e como extrair da lei para a realidade prática, né? Até depois, por conta dessas críticas que eram realmente severas na época, veio o decreto regulamentador que coloca pelo menos o que diz o que é dado pessoal, conceitua, fala um pouco mais de consentimento, cria uma estrutura regulatória, porque aquele ponto do Marco Civil tudo bem, nós temos aqui uma lei super abrangente que dá algumas possibilidades de atuação para a pessoa, mas a gente vai entregar essa legislação na mão do sujeito e ele que faça o que quiser com isso, ele que vá no Poder Judiciário, ele que mande notificação para as empresas, ele que faça o que for, porque é isso, nós estamos lá com uma bandeirinha, com nossos 3 marcos, nossas 3 legislações perdidos no meio de um poderio de um mercado que é bilionário. Então a gente precisava de um olhar estatal que desse o cumprimento daquilo que se prevê, do que se buscava nessa legislação. E aí a gente vê um problema desse decreto regulamentador que tinha uma boa vontade de pensar alguma estrutura regulatória, ou seja, um agir estatal para fazer com que a lei efetivamente fosse cumprida, mas que no fim, como não queria mexer no bolso para criar uma estrutura regulatória nova, e como criar uma estrutura regulatória nova era algo que era muito criticado, principalmente por esses grandes players, porque eles não querem ser submetidos a mais um ente estatal olhando para as atividades deles, que se pensou de forma meio torta essa estrutura. Então, tem nesse decreto regulamentador a possibilidade da Anatel fazer a regulação com relação a essa questão de dados pessoais. Tem também uma parte que poderia ir para a Senacom e o Procon. Quando houvesse um problema concorrencial, iria para o CAD. Então, a gente vê que existe um conflito regulatório muito grande, porque essas entidades, primeiro, elas têm atribuições legais específicas que, por vezes, elas não dialogam com o mercado de dados pessoais, né? Como é que eu vou jogar para a Anatel, que é uma entidade, né, uma autarquia que está ligada às empresas de telecomunicações, olhar outros atores do mercado que são os atores que efetivamente causam problemas com relação a mau uso de Big Data. Então, foi uma tentativa de criar uma estrutura regulatória, mas essa estrutura regulatória ela era muito mais, acho que, para tentar dar alguma resposta às críticas que estavam sendo formuladas. Então, o Marco Civil ele é uma legislação importante, ela é uma legislação elogiável, porque ela traz esses valores do que a gente gostaria da internet, para onde a gente quer caminhar com esse ambiente digital, e pensar que não é um ambiente desregulado, né? Porque a internet, desde 1994, 96, quando veio o manifesto pela internet libertária, que é o que normalmente, né, durante 10, 15, 20 anos, foi o que imperou de pensar a internet como um cyberespaço onde não houvesse nenhum tipo de regulação, até porque a internet, ela ultrapassa as barreiras territoriais. Então, como é que eu vou pensar em soberania de um determinado país para regulamentar algo que eu não consigo pensar exatamente aonde foi a ocorrência do ilícito, né? Eu posso entrar num site X que está causando ilícito em outros países, e aí como é que vai funcionar? Como é que pensa essa noção de soberania e de aplicação da legislação no espaço e no tempo? Então, assim, sempre foi essa a defesa desse ambiente. Então, o Marco Civil ele tem essa importância por colocar a ideia de um direito olhando para o ambiente digital, o ambiente online.